Vamos ver esse cortezinho do tio João? Bora? Voltando ao Elias lá no Flow. No Flow não, desculpa. No Monarch Talks. Antes de eu continuar. Eu acho que o que o Elias fez no Inteligência Limitada foi espetacular. Maravilhoso, Foi concordo. um favor que ele Perfeito. fez pro campo como um todo. Pese qualquer diferença teórica que eu tenha. Isso, realmente. favor. Perfeito. Tá? E desculpa, tem que ter uma paciência, tem que ter uma abnegação que eu sinceramente não teria. Quando o Elias foi ir pra lá, e o Elias é um cara humilde, velho. O Elias é um cara humilde sim. para um caralho. Foi muito Tá? educado. Vou contar um foi caso foda. aqui pra vocês verem um negócio. Pese qualquer erro, pese qualquer coisa, cara, tá? Erro no sentido de que eu acho que o Elias já errou muito no nosso campo, batendo cabeça com gente do nosso campo. E aí, linha são outros 500. Tá? Eu discordo dele, eu tenho meus motivos, ele tem os deles. A prática será o critério da verdade. É isso, perfeito. Elias é um cara que tem uma preparação fora do comum. Fora do comum. Economicamente, sim. Para além da formação formal do Elias. Não é o fato do Elias ter uma graduação, um mestrado e um doutorado que torna o Elias uma pessoa com uma boa formação. É o fato do Elias estudar constantemente durante 20, 30 anos da sua vida, o tempo todo sem parar, que faz com que ele tenha uma boa formação. E o Elias faz isso. E o Elias é um cara que deu muita aula do lado de lá. Elias é um cara que foi forçado, entre aspas, por conta das matérias que ele dá, a conhecer profundo e profusamente os liberais. Tem uma coisa que algumas pessoas já me perguntaram e eu já falei, meus alunos me perguntam muito isso, né? Se algum dia eu ganhar muito dinheiro com internet e tal, se eu eventualmente largaria a escola, né? Se eu deixaria de trampar na escola para poder ficar só na internet, só nos reacts. E a minha resposta é promptuariamente não, de forma nenhuma. Porque eu acho que uma coisa que a internet, essa dinâmica de live, de corte e tal, acaba produzindo é um certo falseamento da realidade, sabe? Se eu não tivesse a disciplina de estudar, de estar me atualizando o tempo inteiro, é muito fácil eu cair numa linha discursiva que vai ficar pregando para convertido. E aí o que eu acho que é importante para mim, estar na escola é porque a escola é esse constante processo em que eu tenho contato com a realidade, sabe? Que eu tenho contato com gente de verdade em vários momentos e que vai justamente trazer essas indagações do senso comum, da ideologia dominante, de todos esses elementos, de todas essas coisas, tá ligado? Então eu acho que é muito importante para mim, é muito importante pro meu trabalho de comunicador, né, de educador da internet, é fazer o quê? É eu ter conseguido desenvolver a minha capacidade de comunicação por causa da sala de aula. Isso foi para mim foi fundamental. Então muita gente pergunta, como é que você aprendeu a falar bem, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que fala bem, né? Que é clara nas ideias, que consegue transcrever o que tá pensando com uma certa clareza, justamente porque eu estou na sala de aula, porque eu estou num ambiente em que eu sou de um destacamento de classe trabalhadora que precisa desenvolver não só uma comunicação de saber muito, né? Para não virar um professor que vá o tempo todo ficar falando, eu sei mais que vocês têm que prestar atenção em mim. Isso, na verdade, produz um efeito contrário, né? Isso acaba produzindo um efeito em que eu não consigo escutar as demandas que os outros trazem, e, portanto, eu nunca vou conseguir afinar meu discurso. Eu nunca vou conseguir desenvolver essa perspectiva de compreensão do que o outro traz, das indagações, das questões. Isso ajuda a gente a desenvolver paciência. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa desenvolver a nossa paciência. E para mim, a atividade docente, ela é muito importante porque ela me ajuda a desenvolver essa paciência, me ajuda a desenvolver essa necessidade de parar, explicar, conversar e principalmente ter uma comunicação que seja afetiva, uma comunicação que seja gostosa, que a pessoa não se sinta palestrada, que a pessoa possa ser contraposta, que ela possa receber uma informação contrária de forma educada, de forma honorífica, é uma palavra muito ruim, né? Mas de forma que ela também seja um sujeito, né? Você tem que ouvir. Eu acho que o bom professor não é aquele que
fala bem, mas é aquele que escuta bem. Porque é a partir desse momento que ele recebe essa escuta, que aí ele pode readequar a sua forma de comunicação, sua forma de falar, o seu conteúdo, para que ele possa ser não só mais simplista, né? Não é só de resumir a tese de doutorado para que a pessoa que trabalha como faxineira entenda o que ele... Não, porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa trazer esses elementos de desmanche da ideologia dominante e tal, de forma que seja agradável, sabe? De forma que a pessoa possa ela mesma produzir esse questionamento. Não eu falando, tá errado, 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 errado. Não, não é isso. Por isso que, de novo, né? É a análise material. A gente oferece as ferramentas da análise material e aí, dessa forma, a gente consegue trazer as pessoas para esse espectro de análise material e elas percebem, porra, tem alguma coisa errada, né? Por isso que pra mim ser professor mudou tudo. Mudou tudo na minha vida, né? A pessoa me pergunta, você se arrependeu de ter feito história durante a faculdade? De forma nenhuma. Porque eu sabia que o problema financeiro existiria, que seria foda, que eu não ia nunca ser rico. Eu nunca ia ser rico. Eu tinha plena consciência disso. Mas é uma coisa que mudou minha vida. Mudou completamente a minha percepção do mundo. E não só a minha percepção do mundo em si, mas também a forma como eu enxergo os outros sujeitos. É isso, a gente tem que enxergar o outro como um sujeito, não como um idiota, como uma esponja que absorve conhecimento, sabe? A gente tem que enxergar essa pessoa como produtora também do próprio conhecimento. Ninguém é imbecil. Ninguém é forte, né? Mas a esmagadora maioria das pessoas não é idiota, não é imbecil, não é burra. Elas estão imersas em ideologia. Elas estão imersas, sabe? E tem gente que talvez não queira abrir mão disso. Por isso que eu falo também, né? É a gente entender até onde a gente tá disposto a chegar. E é por isso que eu não vou no Monark. Por isso que eu não vou pra lá. É a decisão final, assim. Não vou. Porque o ganho é muito pequeno, sabe? E por mais que eu possa eventualmente acreditar que o monarca é só uma pessoa ignorante, que não teve acesso ao conhecimento, ignorante nesse sentido, né? As coisas que ele fala são atrocidades, velho. E não é como se ele não tivesse à disposição dele os meios pra ler, pra conhecer. Não, é só um pensamento meio mesquinho, sabe? Pensamento pequeno burguês. E fora isso, né? Eu não ia convencer ninguém do público dele. Ninguém. Porque o público dele é majoritariamente formado por neonazi e incel, sabe? Que é essa galera que adere a um elemento extremo da ideologia dominante. Então o que eu vou fazer lá, sabe? Acho que não vale a pena. Não vale a pena. Mas as pessoas vão ficar sem saber o que é o comunismo? Vão porque a gente tem que saber, né? Aonde a gente avança e onde a gente recua. A gente tem que saber. E daqui a pouco eu vou contar uma novidade foda. Aguardem. Então o Elias tem uma formação crítica muito boa para poder fazer o que ele está fazendo. Ainda assim, com toda essa formação, o Elias teve muita humildade. O Elias veio procurar diversas pessoas no nosso campo. Eu fui uma delas. Não vou falar das outras que eu não sei se elas querem se expor ou não. E o Elias virou para mim e falou assim, João, eu queria a sua ajuda com os tópicos X, Y, Z, H. Eu passei as coisas pra ele viu, trocamos uma ideiazinha e ele foi lá. Algumas das coisas acabaram sendo perguntadas e ele estava preparado para isso, tá? Então, assim, essa humildade é uma coisa muito digna, tá? Voltando. Hoje em dia, se o Elias estivesse indo no flow, no auge do flow, com 700 trilhão de views, eu acho que era mais útil, pensando assim, da forma mais prática possível. Eu acho que era mais útil, mais direto, mais trazedor de resultados do que ele indo falar para 300 maluco radicalizado, bizarro, que seguem curtindo lá. Então eu sinceramente me questiono qual será o resultado disso. Exatamente, perfeito, tipo, não é terra arrasada, entendeu? É terra arrasada. Eu tô muito interessado pra ver como é que o Elias vai lidar nesse ambiente, mas é terra arrasada, não tem o que ser feito ali. Ali acabou, né? E por mais que o meu camarada Petri, né, um beijo Petri, me convença e eu entendo ele de me chamar, né, de ir pra ir lá, explicar, tal, não dá, velho. É muito perigoso pra gente. A gente não vai convencer eles. Não vai. Porque é um público que não quer ser convencido, entendeu? Porque eles já estão fechados. Um ou outro, tal, beleza. Uma ou outra pessoa pode até ser. Mas não vale a pena, não vale o risco, não vale o esforço. Não vale. No Monark, né? No Monark. Eu não acho que seja bom. Eu não faria. Agora é uma decisão pessoal dele. Exatamente. Tenho certeza que ele vai ter toda a paciência do mundo. Tenho certeza que ele vai dar outra aula lá. Mas, né?
Vamos ver. Agora, isso vai gerar os reacts, isso vai gerar o buzz, isso vai gerar uma ocupação de espaço, né? Em política não tem espaço vazio. Exatamente. Então, pensando dessa forma, talvez seja bom. É que a diferença, né, com relação ao Monark e ao Petri é que a linha política e ideológica do Petri ainda é de uma linha majoritariamente de direita, né, de senso comum, mas é uma direita do senso comum, entendeu? É um papo liberal conservador clássico, é um negócio que não tem tanto perigo. No Monark teve um brother que foi lá e fez sinal de white power, velho, entendeu? Fez sinal de white power ao vivo e foda-se, velho. Foda-se. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença de ter alguém no chat que fala isso, que é anônimo, que aí todo mundo é corajoso, e a outra é o convidado meter essa. Tem toda a diferença, velho. Porra. Né? Aí tem certas E não vou falar quem foi pra não dar ibope pra esse filho da puta. coisas também, gente, que a gente tem que ver, né? O resultado disso depois de um tempo, né? É difícil também, em última análise, fazer vai demorar pra ver. Análise crítica do movimento na hora do movimento. É o que a gente tem que fazer, mas é muito difícil, né? Vou dar um exemplo, cara. O Ian foi há pouco tempo agora no Petri. Eu tive o desprazer de ver aquele chat. Cara, o chat é um esgoto a céu aberto. Sim, claro. Negócio de louco. Assustador, né? Achei o formato algumas coisas questionáveis, né? Teve umas piadas que não precisava. Esse negócio de soltar os áudios sem ter nenhum tipo de controle sobre o que tá sendo, sem ouvir antes, sem nada. Acho questionável. Claro, e né, isso pode gerar um problema de questão de segurança e tal. Mas eu parto de uma outra ideia. Eu acho que tem que soltar mesmo e foda-se. A gente tem que ter novamente a paciência, a educação de responder. Porque quem tá no chat, geralmente é moleque, é alguém que nunca acessou. Então, pra essas pessoas, a gente tem que ter paciência. É o que a gente fala sempre, né? É o seu João e a Dona Maria. Paciência pra dialogar. Outra coisa é o convidado, né? Outra coisa é a linha editorial do programa. Se eu iria no Podpah, puta merda, eu iria sem nem piscar. Fazer um corte Chama depois nós, zoando, não tancou e foi embora. Não, gente, é brincadeira. Eu sinceramente acho muito questionável. Mas o Ian foi muito bem. Sabe, áudio de furadeira mandando ele trabalhar, sabe, as coisas assim, mas foda-se. lastimáveis. Assim, acho que, né, tio João, foda-se, né? Foda-se. Tipo, legal, parabéns, cara, você é engraçadão, assim. Mandou o barulho de um martelo, né? Coloca o martelo no cu. Pronto, foda-se. Esse tipo de... foda-se. Eu, sinceramente, me questiono, sabe? Acho um desrespeito fudido com o entrevistado, cara. Acho desrespeitoso para um caralho, cara. Muito, isso. Sabe, você chama o cara pra ir e faz umas desta. Né, assim... Qual que é o objetivo ali no final? Né? Para além disso, né, por exemplo, quando o Ian vai no Desce a Letra, tem certas coisas que o Ian teve que explicar uma vez. E depois continuou. Eu vi o Ian reiterar o mesmo conceito sobre não ser uma questão moral 7 vezes e eu não vi a entrevista toda. Mas, tipo, é isso. Paciência. A gente está condicionado a isso. É isso. Tem o que fazer, sabe? Vão ter espaços que vão ser mais hostis e espaços que vão ser menos hostis. É a vida. É isso, cara. É isso. Eu vi trechos da entrevista e eu ouvi a mesma coisa sendo dita 7 vezes. É isso. É isso. Fica estranho, né? Porque até que ponto não se compreende a explicação ou até que ponto quer se minar a explicação reiterando e reiterando e reiterando e reiterando e reiterando. Até mandaram aqui no chat, que não dá pra ver porque pra vocês deve estar pequenininho, né? Foi a mesma coisa com o Gaiofato, o cara fica insistindo. Mas é isso, cara, a gente tem que ter paciência. Porra, se eu que sou, né, tô nesse trabalho de promover esse elemento de comunicação, de trazer essas questões, se eu não tiver paciência de explicar 5, 10, 15, 20 vezes, eu posso falar, não
quero mais falar disso. Já falei, eu posso ter essa opção também. Mas eu acho que é isso. Tem até uma pichação aqui na frente de casa que eu acho até bonitinho, assim, que fala assim, as pessoas não são más, elas só estão perdidas. É isso, as pessoas estão perdidas, velho. Elas estão alienadas. Tem que ter paciência, velho. Mesmo forçando o erro. E por isso que é importantíssimo para nós marxistas estarmos não só ligados ao estudo, se atualizando sempre, mas a gente tá organizado porque no nosso debate político, nas nossas frentes políticas, é dessa maneira que a gente vai construindo a nossa fortaleza de argumento, sabe? É isso. Ah, Criolo que falou isso? Eu não escuto muito, por isso que eu não tô ligado. Mas a docência é isso, é a paciência. É ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Eu acho que, gente, é fundamental pra gente lembrar que educação não é sobre a gente. É um negócio que eu levo muito pra vida, assim, que processo educacional não é sobre o professor e não é sobre o aluno, é sobre uma relação, é sobre um reconhecimento, é sobre um processo dialético. Então, eu não posso ficar puto ou triste quando um aluno não entende o que eu falo, porque não é pessoal, sabe? Não é sobre mim. E da mesma forma, o aluno não pode ficar puto comigo. É separar essas coisas. A gente, enquanto docente, enquanto autoridade, né? Porque quando a gente é professor, ou educador, ou comunicador, ou qualquer coisa assim, quando a gente é convidado para esses espaços, é a gente que tem que ser usado de exemplo, sabe? Eu acho que é a gente que tem que trazer essa posição. É a gente que precisa ter essa paciência de entender, pô, o cara quer refutar, o cara quer minar meu argumento, isso não pode nos abalar. Não pode nos abalar. Porque não é sobre a gente, não é um ataque pessoal. Eu não tô falando seu filho da puta, eu não tô falando isso. Talvez ele esteja, no caso do Petri, inconscientemente desestabilizando o entrevistado. Mas isso acontece. É a nossa função enquanto educador, enquanto comunicador, justamente não permitir que isso aconteça. Mas para isso a gente tem que entender que não é sobre a gente. É sobre o discente, é sobre o estudante. É sobre isso, assim. A gente tem que entender que o Petri tá, essas questões, são questões que são do senso comum. E é nosso trabalho responder elas, velho. É o nosso trabalho, tá ligado? É isso. Para além disso, eu acho o formato de sabatina de 5 horas uma coisa meio despropositada, cara. É que eu não sei se era essa a ideia, né? Mas o bagulho só foi indo, né? No meu caso foi isso, pelo menos. Sabe, assim, não é uma conversa. É uma sabatina na expectativa que depois de 7 horas, 12 horas, 15 horas... eventualmente parta para algum ponto mínimo onde um discurso se contradite ou a pessoa não saiba uma informação qualquer. Porque é estranho. Eu acho ruim. Eu acho o formato muito ruim. Sabe? Então, assim, bicho... Não, desculpa, cara. 5 horas... Defesa de tese não dura isso, cara. Ah, é que é isso, né? Um papo vem, papo vai, o bagulho dura. Mas é engraçado, né? Porque quando eu tava lá, eu jurava que tinham se passado 2h30 do início da nossa conversa. E haviam se passado 5. Eu nem percebi o tempo passando. Que é isso, a conversa vai, o negócio vai. E é isso, é importantíssimo que a gente tenha esse espaço. É muito cansativo, é muito foda. E conforme esse cansaço vai avançando, a gente vai ficando, né, mexido ali. É foda sustentar a posição durante 5 ou 6 horas. É difícil. Haja leitura, haja informação. Mas é isso. É o que é necessário. Não dura isso, cara. Tá? Defesa de tese não dura isso, cara. Enfim. Né? Então, assim, me questiono sobre certas coisas. Né? Porque é uma sabatina. Né? Aquilo não é uma entrevista, aquilo não é um papo, aquilo é uma sabatina. Mas aquilo tá tão entranhado, né? Essa ideologia tá tão entranhada que também é difícil, né? Vamos ver. Vamos ver o que o Elias fala lá, mas eu achei muito desrespeitoso, cara. Achei muito desrespeitoso. Achei o corte completamente desnecessário. Advogado do Petri mandou R$1. Advogado do Petri. O Petri fez perguntas que foram muito boas, mesmo com limitações kkk. O chat tava uma merda, PP só podia comentar inscrito de longo prazo. Tem um negócio louco que inventaram na internet, chama moderação, né? Enfim, né? Espaço vazio é a oficina do fascismo, né? Tem que fazer. Eu acho que a questão não é nem analisar se fez pergunta boa ou ruim, mas são perguntas do senso comum. É isso. É
isso, assim, fundamentalmente é isso. Mas assim, né? Sei lá. Eu acho que tem algumas coisas ali que são coisas pra se pensar pra outros momentos. Sabe, assim, acho mesmo. Acho que são coisas para o aprendizado. Sabe? Acho estranho você não filtrar as perguntas. Acho estranho reiterar milhões de coisas a mesma vez. Mas enfim. Né? Agora, Isso é foda, né? Quando, por exemplo, banir gente que tava usando meme, mas que não tava falando de escrotidão da Marielle, aí é foda. Aí é uma crítica que pode ser realmente apontada, né? Moderação não ter essa atuação como deveria ter, né? De extirpar esses assuntos que são a cara do fascismo. o próprio entrevistador veio do Brasil Paralelo, gente. Né? Então, Não é isso. pensar que, meu Deus, como já foi pior, né? Enfim. Pô, foi pior pra caralho. Mas é isso. Eu, particularmente, tenho minhas críticas. Né? Sei lá. Vejamos É isso, esperar. os desenvolvimentos. Perfeito. Né? Cara, é aquela coisa, velho. O áudio do cara falando que é neocomunista foi um negócio, assim, né, que resumiu muito o chat. Né? Mas é isso. Acho que foi bem explicado. Acho que o Ian devia ter, inclusive, ido além. O Ian ficou na parte da questão exterior estadunidense. A questão interior estadunidense é ainda mais sintomática. Perfeito. Isso é uma coisa que eu até comentei com o Ian. Que é contrapor essa ideia de que o capitalismo americano deu certo só pelas experiências externas. Não, pode analisar internamente. Na minha visão, né, na minha percepção, é até melhor. Tá ligado? É até melhor. Nós estamos falando de um país, cara, com 48% das pessoas em pobreza ou insegurança alimentar, 52% das crianças. Pelo menos um terço do país depende de cupom para conseguir se alimentar. Sabe? Milhares e milhares de pessoas morando na rua, expectativa de vida diminuindo. Hoje em dia a expectativa de Cuba e de China é maior. Sabe? Nós estamos falando de um país que não tem ganho de salário real desde a década de 70. Maior população carcerária do mundo em termos absolutos e relativos. Dos quais pelo menos 88% composta por negros e imigrantes. É uma Herrenvolk Democracy. Né? Esse termo que foi popularizado pelo Losurdo não foi sequer criado pelo Losurdo. Esse termo é da própria historiografia americana. Herrenvolk, povo escolhido, democracy, democracia do povo escolhido. Dos 6 primeiros presidentes estadunidenses, 5 eram donos de escravos e escravagistas. Nós estamos falando de um país que na década de 50 colocava fogo em ônibus cheio de homens e mulheres negras. Por serem homens e mulheres negras. Exato. É o nazismo ocidental. É o nazismo das Américas. É isso. Tem carta, né, dos caras da Alemanha nazista elogiando o apartheid americano. Perfeito, perfeito. E que não faz muita diferença até hoje, não. Pega os números da brutalidade policial estadunidense. Gente, é muito fácil. Compara o vídeo da Praça Tiananmen, do cara dançando na frente do tanque, com qualquer protesto em Nova York. A polícia de Nova York passa em cima com o carro. Perfeito. Mas um é uma ditadura. O outro é uma democracia. Demogracinha. Festa da demogracinha. Né? É uma coisa de louco, cara. É uma coisa John de é foda, louco. gosto muito. Shows de louco. Tem algo de muito errado nesse. O capitalismo falhou, falha e falhará. Falhou, Da hora sim. falha e falhará. Falhou. Bom demais, hein? Muito bom.